mais uma vez a gente está junto aqui, nessa ação chamada 35 Marcas que Marcam, e uma coisa que a gente criou para comemorar também, celebrar os nossos 35 anos, os 35 anos da London Marcas e Patentes, protegendo as propriedades intelectuais. E nós somos muito gratos e muito honrados pelos clientes que a gente tem, porque afinal são eles que nos mantêm no mercado, além da eficiência do serviço, óbvio, né? Mas são eles que mantêm a London no mercado esses anos todos, porque depositam na gente a confiança deles. E hoje eu estou com o Rogério Volponi, que está aqui em nome da Trucks Control, e ele vai explicar agora para a gente o que é a Trucks. Por favor, se apresenta. Muito bem-vindo, Rogério Volponi. É uma alegria ter você com a gente. Oi, Karen, olá a todos que nos assistem. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Bom, a Trucks é uma empresa de rastreamento de caminhões e cargas. Estamos no mercado já há mais de 23 anos e estamos mais de 2 décadas aí trabalhando no segmento de transporte. É, o segmento nosso é um segmento muito. É um segmento de serviço, mas muito mais voltado à tecnologia, né, cara? Então, para nós hoje, quando a gente pensa que fala assim, o rastreamento tem a ver com caminhão, claro, o caminhão é um meio, mas o rastreamento hoje está muito mais relacionado à tecnologia, então é algo que muda constantemente, evolui constantemente, então é um mercado muito dinâmico, que passa por evolução constante, que passa por uma transformação. Se a gente pensar no mercado de 2 anos atrás, o que a gente está vivenciando hoje não é a mesma coisa, então a gente tem aí um mercado que hoje está perto de 200 mil caminhões rastreados pela nossa empresa no Brasil. Uau. Então, é desafiador, né? A palavra talvez que a gente possa expressar aqui, né? O que que é a Trux Control? É um desafio atrás do outro. E isso é o que motiva a gente. O desafio é o motivador nosso. O desafio, acho que é um grande motivador. É o que faz a gente levantar todo dia, é o que faz a gente vir para a empresa, é o que faz a gente levar a empresa em frente, é o que faz a gente ir adiante, né? São hoje, entre colaboradores diretamente ligados ao nosso CNPJ e dentro das nossas filiais, que são terceiros hoje, nós somos mais de 1.000 pessoas dentro da estrutura Trux Control. Então, é muito legal a gente olhar para trás ao longo dessas 2 décadas e ver o que a gente construiu. Então, o que a gente faz sempre é uma briga de gato e rato, né? É o bandido tentando buscar um meio de desabilitar o sistema nosso que é de segurança e a gente sempre tentando dar um passo à frente para que não seja um equipamento simples de desabilitar, de desligar. Então, é criando o tempo todo, é coisa nova o tempo todo, senão a gente não consegue manter a dianteira que a gente tanto busca aí. E é um desafio que vocês têm superado. Por um lado, é o desafio que, como você falou, de incrementar as tecnologias para que não possam ser tão facilmente burladas por criminosos, enfim, né, por maus intencionados. Mas, por outro lado, também é o desafio da concorrência, né? Porque para estar na vanguarda, você precisa realmente ter uma rapidez, uma agilidade muito grande, inovativa, para vocês se destacarem como se destacam há 20 anos no mercado com essa tecnologia de rastreamento, segurança, enfim. E é claro, falou em inovação, falou em tecnologia, não tem como a gente não falar em propriedade intelectual. E vocês sempre atentaram para isso, já tiveram alguns causos, como diz, né, o caboclo aí, por conta de estarem protegidos ou não estarem protegidos. Então, eu gostaria que você falasse um pouco para quem vai ouvir a Trucks aqui, a experiência de vocês, qual que é o impacto da propriedade intelectual? Por que que vocês olharam para isso e como isso hoje impacta, e em que impacta a Trucks? Olha, Karen, assim, eu posso afirmar sem sombra de dúvida, né, que desde o lançamento de um novo produto, quando você tem uma inovação tecnológica, quando a gente lança um produto que faz algo inovador e a gente precisa resguardar isso, né? Então é algo que
poxa, nós estamos criando uma inovação e isso é uma característica nossa de um nosso produto, de um produto nosso. Então a gente precisa guardar, a gente precisa proteger isso até a coisa de você registrar a marca, o nome de um produto novo que a gente está lançando. Nós tivemos casos, né, até de fora do Brasil, então a gente precisou registrar coisas fora, que a gente precisou proteger, então que vieram a conflitar aí até com grandes empresas. E que você sabe bem disso, né? Nós tivemos um conflito na Argentina de nome, né? Com uma montadora grande e acabou conflitando. E então isso é, e assim, logicamente, nós não íamos discutir, brigar, mas acabou conflitando com o nome, e a gente acabou concedendo que eles usassem o nome lá fora também, né? Mas era o nome de um produto nosso só, e que acabou não sendo um problema. Mas esta proteção, ela é indispensável para que você tenha segurança no futuro do teu negócio. Para nós, isso não é uma opção, isso é uma condição. Porque se eu não faço, se eu não cuido disso, eu coloco todo o meu futuro em risco. Então, eu tenho, obviamente, né, na empresa nós temos uma área, né, jurídica que trabalha em parceria com a tua área jurídica aí, né, com a área jurídica da London, que cuida de todo esse processo, mas é algo que já fica no nosso escopo do projeto, né? Então, dentro do projeto nosso, a parte de registro do nome, a parte de registro da inovação já fica dentro do escopo. Então, isso para nós é indispensável que aconteça. E nós tivemos também alguns outros casos aí, né? Quando nós tivemos que a Lono também ajudou a gente. Você vai se lembrar bem disso. Num caso que eu não sei se é considerado como espionagem industrial, mas nós tivemos o caso da proteção, né? Onde pessoas saíram da empresa e foram copiar o produto e quiseram lançar um produto similar. E nós tivemos também um apoio muito bom de vocês quando a gente barrou essa possível cópia Atuação, que né? eles quiseram fazer, né, do produto, e a gente acabou conseguindo, com bastante êxito, né, impedir que viessem fazer essa cópia, né, porque é, não deixa de ser uma desonestidade, né? Você tem um acesso privilegiado a um projeto do produto dentro da empresa, aí o colaborador sai e vai, por mais que a gente tivesse, né, contratos com compliance, com cláusula de que você não pode Sigilo. isso, de sigilo, de que você não pode pegar a informação daqui e levar para outro lugar, mas a gente pessoas, né? Infelizmente são pessoas, a gente não tem como saber, e aí a pessoa sai daqui, quando você descobre, então você, ó, não, isso aqui eu tenho registro, isso aqui eu tenho proteção, então você tem como acionar. Então, veja, todas as ferramentas possíveis de segurança, eu acho que a gente estava muito bem instruído. Nós, né, a empresa estava muito bem instruída. E essa assessoria que vocês nos deram, ela é indispensável, ela é essencial para que a gente pudesse garantir o futuro, para que a gente pudesse resguardar e não sofrer uma situação de que, ó, viemos, né, nossa, passamos por uma dificuldade aqui. Passamos, Vulnerabilidade. ou ficamos vulneráveis, ou ficamos aqui expostos e tivemos, ó, não perdemos isso aqui, não, nós tivemos êxito, basicamente, em todos os processos que a gente precisou, nós tivemos êxito. Então, isso é um divisor de águas, é um diferencial que a gente pode dizer realmente que a Lona proporciona para nós dentro da Trunks. Joia. É uma gestão de risco e uma segurança para os investimentos, né? Porque para chegar, eu acredito aí que você deve ter uma equipe bastante grande na inovação, para que possa ter produtos novos. Então, é muito estudo em cima, é muita tecnologia que vocês buscam em diversos locais do mundo para colocar esse conhecimento acoplado ali, às vezes, numa placa que vai dentro do caminhão, né? No caso de ser. Exatamente. Então, é muito estudo e é muito investimento, né? Se a gente pensar em tudo que precisa para criar alguma coisa nova. É assim, né? Às vezes a gente manda, que nem agora, recentemente, você sabe disso, eu estava na China junto com outro diretor e uma engenheira nossa, fazendo visita a 9 fábricas. Mas a gente manda todo ano uma equipe nossa que vai para 2 feiras,
uma feira na Alemanha, vai para feira nos Estados Unidos, vai para feira. Então, nós temos pessoas indo para vários lugares, na Europa, nos Estados Unidos, para a China. Para quê? Nós vamos lá para ver o que é que vai acontecer. As coisas que começam a acontecer lá fora demoram um tempo para chegar no Brasil. Então, a nossa meta enquanto empresa de tecnologia é tentar enxergar o que vai acontecer 1 ano, 2 anos na frente e tentar antecipar esse tempo. Só que não adianta nada. Eu também só colocar essa dianteira, mas eu não resguardar isso. Então, eu preciso, né, ter a dianteira da tecnologia, mas eu também preciso proteger isso de alguma forma, porque se eu faço, mas todo mundo sai copiando aquilo que eu estou fazendo, e a gente sabe, tem coisa que é domínio público, tem coisa que é domínio comum, mas tem coisa que aí a gente imprime a nossa marca. Muito bom. E falando nesses 20 anos aí, com tanta tecnologia, com tanta inovação, desenvolvimento de produtos, eu quero saber como tem sido essa experiência da Trux? Você já trouxe alguns casos em que a gente conseguiu, felizmente, ajudar e vocês tiveram êxito aí, mantendo a exclusividade, mantendo o que é de vocês com vocês, né, para ganho patrimonial da Trux e não de terceiros que tentam se aproveitar disso. Como tem sido a relação com a London de atendimento, de entrega, clareza, transparência, enfim, pode falar a verdade aqui. Olha, Karen, assim, eu vou dizer, né, eu tenho, assim, tanto a minha relação, que ora é contigo, ora com outras, né, outras pessoas da London, seja outros, jurídico, né, de outros advogados, ou pessoas que trabalham com registro, seja da equipe minha, né, da minha área jurídica aqui, de pessoas que às vezes precisam assim, ó, nossa, surgiu uma dúvida aqui, como é que a gente vai lidar com esse caso? Ó, entra lá, faz uma consulta, faz uma pesquisa. Então, é sempre aquela prontidão. É óbvio que nem sempre você tem a resposta na ponta da língua. Nem Uhum, todo mundo, né? A gente não sabe de é tudo o tempo verdade. todo. Uhum. Mas é a coisa de sempre estar pronto, sempre ter aquela. O atendimento é sempre pronto. A resposta, às vezes, você precisa fazer uma pesquisa, né? INPI, toda essa parte que a gente sabe que, né, você precisa fazer a pesquisa, você tem que ir lá na Biblioteca Nacional, fazer a consulta, e às vezes isso demora um tempo, mas é sempre, a gente tem sempre o feedback, a gente tem sempre, ó, tá em andamento, ó, vai demorar mais, ó, tem um prazo de resposta aqui. Então, e esse feedback que a gente tem da equipe, da London, isso para nós, assim, tem sido sempre muito satisfatório, porque muitas vezes você fica na expectativa, né? Que nem um filho que você está esperando. Um filho, pelo menos, você sabe, né? Vai demorar 9 meses para nascer, mas às vezes você vai registrar alguma marca, ou você vai, e você coloca lá e, cara, quanto tempo vai demorar isso, né? Então, é importante a gente ter esse retorno, esse feedback de prazo, de tempos, ó. Tá acontecendo, tá caminhando, tá indo assim, tá indo assim. Então, isso é bacana. A sensação para nós aqui foi de um cliente especial, foi de um atendimento especial. Então, eu super recomendo aí para quem precisar, né, e tiver qualquer eventualidade ou necessidade, não precisa ter qualquer sombra de dúvida em contratar, porque para nós o atendimento foi diferenciado. Boa. E vocês são especiais, não é só se sentir, é porque são, e por isso vocês se sentem, né? E você falou uma coisa interessante, a London aqui, primeiro, a gente não tem resposta para tudo o tempo todo. Claro que o nosso core a gente domina, mas tem coisas que fogem daquele dia a dia e que a gente precisa buscar respostas para ajudar vocês. E a London não tem problema em ter boas parcerias. Então, um dos nossos valores aqui é parcerias excelentes. Como você falou, eu trouxe advogados de outros lugares, de outras cidades, que são colegas nossos, e não só advogados, às vezes, quando precisa é engenheiro, quando precisa é um redator de patente. Por quê? Porque o que eu preciso, o que a London precisa é atender bem e a gente resolver os problemas para que esses desafios que são do dia a dia eles sejam superados. Então, a gente trabalha com muita parceria. Foi o caso desse contencioso, desse caso que você citou aí, que a gente trouxe um advogado parceiro junto com a gente, porque a gente sabia que a gente iria agregar uma chance de êxito muito maior para o caso
com o conhecimento específico daquele advogado. E a gente fica muito feliz que a gente tenha alcançado o êxito. Bom, eu quero reforçar aqui, Rogério, e que você transmita a toda a diretoria, que para nós é uma honra, é uma alegria, é um prazer servir vocês durante esse tempo todo, e eu quero deixar registrado aqui o nosso agradecimento por vocês por tanto tempo estarem trazendo os serviços, trazendo os desafios e confiando que a gente pode ajudar. Então, fica aqui o nosso muito obrigada. Desejamos muitos 23 anos a mais aí para Trucks e que a gente possa caminhar junto, nos auxiliando. Eu falo que é uma troca, porque nós aprendemos muito com vocês. Eu, particularmente, como diretora executiva aqui da London, tenho o apoio, gente, do Rogério Volpone, que é uma pessoa extremamente acessível. Às vezes eu sei o quanto ele tem o gerenciamento ali financeiro da Trucks, que é um volume bastante grande, e ele, sendo essa sumidade que é na gestão de milhões, ele acaba gastando tempo precioso dele, às vezes, vindo aqui no escritório e até conversando comigo sobre coisas aqui do escritório, me dando luz, enriquecendo, me trazendo conhecimento, a experiência dele, para alavancar o meu negócio também. Então, nesse momento de 35 anos, onde a gente está aflorada com a gratidão de tantas pessoas que têm nos apoiado, eu quero também deixar registrado o meu agradecimento especial a você, Rogério, por ser essa pessoa tão Imagina. especial aqui para nós, viu? Que é isso, eu que agradeço e é sempre uma alegria poder contribuir de alguma forma. E é uma troca de experiência sempre, né? A gente pode contribuir também de toda forma, sempre sai, né, com alguma contribuição, não tenha dúvida disso. Joia. Muito obrigada, viu?